Boa noite, companheiras e companheiros. Estamos mais no encontro desse primeiro seminário trabalhista de formação política da Baixada Santista, que foi aberto no dia 2, com a presença de Manuel Dias, querido Manuel Dias, que é fundador do PDT, secretário-geral do partido e presidente da Fundação Leonel Brizola. Na sequência, tivemos uma grande aula sobre desenvolvimentismo com Cássio Moreira e depois com o professor Wender sobre a história do trabalhismo. Hoje nós temos a grata satisfação e o privilégio de recebermos Juliana Brizola. E ela que não é só deputada do Rio Grande do Sul, não. Ela é deputada do Brasil inteiro, não é? Porque é admirada e tem o carinho de todos os trabalhistas, todos os pedetistas, todos os brasileiros. Não só pelo que ela representa e carrega no seu sobrenome, mas especialmente por suas lutas e suas conquistas e o que ela representa hoje com a sua participação política. Ela que se formou, e eu estava aqui pesquisando seu currículo, em Direito, Advocacia, na Universidade Santa Úrsula, universidade que, apesar de eu ter me formado em Medicina em 84, está na minha memória afetiva, porque eu participei mais daquela universidade ao Sul, ali na Pinheiro Machado, né, em Botafogo, com a praia, e ali era o nosso centro da União Estadual dos Estudantes, aquela universidade libertária, democrática, que aceitava e estimulava a participação política de todos os estudantes. E eu estou falando disso em 79, 80, no auge da ditadura ainda, e nós tínhamos uma sala, União Estadual dos Estudantes, onde nós fazíamos nossas faixas, rodávamos nossos panfletos. Então, mais um motivo, alegria de eu estar aqui lembrando desses momentos de Santa Úrsula. Nós estamos aqui, nós vamos falar sobre as mulheres trabalhistas na política. Tenho certeza que nossa deputada tem muito a nos contar e nós vamos ouvi-la para o tempo que ela achar necessário, e depois nós vamos abrir para as perguntas, dizendo que essa transmissão está em todas as páginas da Rede Ciro, quase 100 páginas, porque aí a gente consegue envolver o Brasil inteiro e ter participação de muita gente. Eu quero formalmente agradecer a Amanda Anderson pelo que ela representa como dirigente nacional, pela Neudes, por sua representação política também, pelo Rogério Costa, que é o presidente do PDT de Praia Grande, o Dorival Vieira, que é o presidente do PDT de Cubatão. E vocês estão vendo aqui atrás, AMT, porque eu estou tirando carona do escritório aqui da minha esposa, que é presidenta da Associação da Ação da Mulher Trabalhista de Santos. E ela, então, eu convido para, então, encaminhar aqui o debate e mediar as perguntas e ladear junto a Juliana, com quem eu tive o prazer de conhecê-la agora virtualmente, e eu desejo um bom encontro para todas vocês e meu agradecimento. Quero ressaltar aqui que a Juliana está fazendo um grande esforço para estar aqui hoje, porque perdeu hoje não só um assessor, mas um amigo cigano, o seu companheiro de luta e de trabalho. Infelizmente, essa doença e a vida nos leva e nos traz perdas que nós sentimos muito, mas o seu compromisso político fez com que ela estivesse aqui e eu fico duplamente agradecido por isso, viu, Juliana? Meus sentimentos a você, a toda a equipe, os familiares do cigano. E que fica aqui a nossa homenagem pós-morte aqui, nosso companheiro. Eu chamo a Alcione, doutora Alcione, para, então, dar encaminhamento aqui no nosso debate. Faz favor. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana.
Meu nome é Alcione, eu estou presidenta da MT de Santos. É um grande prazer recebê-la aqui, o Márcio Aurélio. O que eu agradeço muito, porque eu sou sua fã, te sigo nas redes sociais e acompanho a sua carreira. Vou te dar a palavra agora, que nós viemos aqui para te escutar. Você. Puxa vida, depois de tantas palavras, assim, eu fico até emocionada. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade. Eu disse no início, o quanto é importante que a gente faça a formação política, que a gente debata, né, os assuntos que estão sendo discutidos. Quero dizer para o Márcio que a gente, então, teve essa oportunidade, essa coincidência de passar pela Santa Úrsula, realmente uma universidade muito importante na minha vida, e gostei demais dele. Sei que ele foi nosso candidato a prefeito, sei que vocês são médicos. Eu estava aqui tentando entender, porque ele entrou, ali aparecia o teu nome, né, Alcione. Eu falava, gente, mas esse aí não é o Márcio. Eu dizia para minha assessora, tem alguma coisa errada, cadê ela, a presidente da MT? Agora tudo se esclareceu para mim. Mas, enfim, eu quero agradecer o convite, né, da militância da Baixada Santista. Quero te agradecer, Alcione, como presidente da MT, por estar tendo a oportunidade de a gente se conhecer, nem que seja desta forma, não é? Que agora, enfim, parece que virou cotidiana, que é essa forma por telas, mas ela não deixa de ser menos importante, né? Sobretudo no momento que a gente vive de tantas dificuldades. Eu acredito que é muito importante a gente se encontrar, para a gente poder se ver um pouco, se fortalecer. Eu acho que quero fazer uma saudação especial à minha amiga Amanda, agradecer já as manifestações que eu recebi de apoio dela, dizer que sim, hoje é um dia triste para nós, para a minha equipe, para o PDT aqui do Rio Grande do Sul, porque era um militante muito aguerrido de muitos anos, um brisolista, mas eu tenho certeza que aonde quer que ele esteja, ele está feliz que a gente está aqui reunido. Ele queria muito bem o PDT. Hoje a gente chegou com a bandeira lá no velório dele, a família dele falou, era só o que estava faltando para ele ir feliz, era a bandeira do partido da vida toda dele. Então foi isso que ele fez a vida inteira, e eu acho que a gente tem que seguir esses exemplos, assim, né? Mesmo nos momentos difíceis, a gente tirar forças, porque a gente entende tudo isso também como uma grande missão, como mesmo dizia o meu avô Leonel Brizola, de libertação do povo, né? Passar por essa vida e ser apenas um espectador, assim, daquilo tudo que acontece, não creio que seja o papel de nós, trabalhistas. Então, eu agradeço, assim, o convite, estou à disposição, acho que funciona melhor se as pessoas forem me perguntando, mas eu posso começar dizendo que eu continuo sendo uma grande aprendiz de tudo, né? Eu estou no meu 3º mandato como deputada estadual aqui no de Porto Alegre, que é a minha cidade natal. Tive a oportunidade de conviver com meu avô Leonel Brizola durante 29 anos da minha vida, uma pessoa muito importante para mim, um exemplo, e acho que hoje o PDT vive um grande momento. Nós temos a melhor proposta, né, para o povo brasileiro, temos um projeto que antes do nome das pessoas, eu acredito que é o mais importante, é um projeto, né, para o povo brasileiro como um todo. E temos também o melhor candidato, né, o mais bem preparado para implementar este projeto, uma pessoa que, a cada dia que passa, eu vejo muitas semelhanças com meu avô Leonel Brizola, isso me deixa muito feliz. A Ciro Gomes unificou o nosso PDT de novo, nós voltamos a sonhar, a ter um projeto coletivo, e nesse sentido é muito importante fazer um registro da pessoa do nosso presidente nacional, Carlos Lupe, Manuel Dias, Miguelina Vecchio, que tem feito um trabalho nesse sentido, né? O PDT não nasceu para ser um puxadinho de outro partido, o PDT nasceu para ter um grande projeto de libertação para o nosso povo. Então, para mim, é uma honra muito grande poder falar com vocês. Eu sei que tem gente
de fora da Baixada Santista, mas o meu carinho especial a vocês aí da Baixada Santista que fazem o nosso PDT todos os dias. É uma honra poder conhecer vocês, mesmo nunca podendo nem ter conhecido aí esse lugar que eu sei que é tão bonito, que todo mundo fala bastante, mas que se Deus quiser, um dia eu ainda faço uma visita para vocês. Estou à disposição aqui. Acho que está mutado o microfone da presidente. Não, meu amor, é certo. Aí foi. Abriu. Quem veio nos visitar foi a Miguelina, na convenção do nosso partido, antes da eleição de 2020, veio a Miguelina e a Gleides aqui nos visitar em Santos. Mas, desde já é convidada. Quando quiser vir em Santos, pode ficar na minha casa. A Neide se inscreveu para fazer uma pergunta. Tá. Agora sim. Boa noite a todos, a todas, a todos. Juliana, boa noite, satisfação, prazer estar aqui falando com você. Pessoal que chegou agora, tem o pessoal da Bahia. Eu constituo aqui a municipal do PDT, na capital de São Paulo, junto com o companheiro Antônio Neto, presidente querido. Acho que ele estava por aí também. E eu também sou liderança do movimento negro do PDT aqui na capital, no estado, e do movimento negro organizado no Brasil. Juliana, é de fundamental importância esse assunto no que norteia a questão do feminismo, mas uma coisa que a gente sabe que é latente no nosso partido, principalmente para quem é brisolista, é que essa discussão precisa ser feita sempre do ponto de vista da classe trabalhadora. A gente sabe com a emblemática participação de Lélia Gonzalez, o legado de Lélia, o legado de Abdias, junto a Brizola na construção desse partido, o quanto a gente leva isso com muito orgulho. E essa discussão em torno da participação feminina na construção do PND, ela precisa ser cada vez mais levada, cada vez mais difundida dentro do partido, fora do partido, porque, por exemplo, as mulheres pretas constituem 27% da população brasileira, dentre homens e pretos brancos, e dentre mulheres e homens do Brasil, brancos ou negros, as mulheres negras são maioria. Nós temos o movimento AMT no Brasil, que está sempre caminhando, mas o movimento negro do PDT também tem se tornado aí um grande arco, um grande braço para a gente conseguir difundir essa palavra do trabalhismo em torno do PND, que a nossa liderança querida, Ciro Gomes, traz para a gente. Então, antes de qualquer coisa, agradecer a importância dessa fala e pedir para que você deixe essa fala em torno dessa especificidade que é de fundamental importância, que são as mulheres pretas na construção desse país e na construção do PND, que é o que vai tirar esse país de onde ele está, Juliana. Obrigada desde já. Abraço a todos. Obrigada, Neudes. Um prazer poder te conhecer aqui, mesmo que seja virtualmente. Também quero logo fazer uma viagem. Um ponto-chave, um ponto bem polêmico, né? Da questão, assim, da diferença de classes, né? Em todos os sentidos, e como isso permeia todas as lutas e as diferenças entre as pessoas também, né? Eu acho que essa é a primeira cortina de fumaça que a gente deve tirar dessas discussões. E por isso que eu acredito muito que levar a sério qualquer questão das mulheres negras, ou das mulheres, ou dos LGBT, ou dos índios, nós temos que ir no cerne do problema, não é? E para isso, discurso não falta, a gente ouve muito discurso, mas a gente precisa entender que a realidade é para isso que existe a política pública, não é?
como termos políticas públicas para realmente incluir estas pessoas, né, no mesmo grau de oportunidade. Então, eu entendo que, nesse sentido, não só, né, o PDT tem um histórico, né, de ter feito e não ter ficado só no discurso em várias questões, a exemplo como a educação, né, que todo mundo também defende, todo mundo fala que é importante, mas na prática se vê que se faz muito pouco. Então, eu sou uma defensora de política pública. O trabalhismo tem essa história, vamos dizer assim, o PDT tem um histórico nesse sentido, e entendo que o projeto de desenvolvimento nacional tem as propostas, que é justamente isso, né? Por que é importante a participação da Neudes dentro do PDT? Por que é importante a participação da Neudes em lugares de fala, não é? Aonde a gente possa colocar toda... Por que é importante dar mandatos às nossas mulheres negras? Por que é importante a gente colocá-las em locais, né, onde elas têm todo o direito de chegar, na presidência de uma empresa, na chefia do Ministério Público, na presidência de um tribunal de justiça, numa Assembleia Legislativa, na Câmara? Porque nós precisamos dessa representatividade para dar de verdade voz a estas pessoas. Essa é a grande verdade. Isso aconteceu comigo, essa minha fala não tem nada de muita leitura, isso aconteceu comigo na prática. Eu, como mulher na política, passei por algumas dificuldades, dentre elas a gestação, né, o aleitamento e a licença maternidade, e os locais onde eu frequentava, que não eram locais adequados para os meus filhos, teoricamente falando, não é? Eu não era bem vista, eu não era benquista, parecia que eu sempre carregava um problema, e me deparei com isso, e fui estudar sobre como facilitar aquele momento de separação da mãe do seu bebê, onde ela tem que voltar ao trabalho, a sociedade cobra que só dê leite materno, o leite em pó batendo na tua porta, dizendo que vai te facilitar, a culpa, a criança que não tem a possibilidade de ser amamentada sofre com algumas doenças, e toda essa luta da mulher que é muito sozinha, né? Por mais que se tenha companheiros, companheiras, é muito só essa luta. E é aquela coisa, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, é disso que eu vivo, mas eu também quero este momento tão difícil, que é aquele bebê pequeno, né? 4 meses é muito pouco tempo de vida. Então, como eu disse, eu fui estudar porque me apertou o sapato. E eu vi que aquilo era um grande problema da mulher, que não era quando ela ficava grávida, que não era quando ela... mas sim desse momento da separação, era muito duro, com pouco incentivo, com pouca ajuda e muita cobrança. Então, nós pensamos em projetos de lei que fomentassem o aleitamento materno nas empresas, nos órgãos de apoio à amamentação. São projetos que estão tramitando na Assembleia há 6 anos e nós não conseguimos aprovar. Por que será? Porque a maior parte são homens que, na verdade, entendem que isso... A política, né, do status quo do sistema, ela vem para barrar isso. Então, o que eu escutei das grandes federações, né, de indústria, de comércio? Isso vai prejudicar as mulheres, elas não serão mais contratadas. No tanto que nós devemos pensar ao contrário, não é? Os grandes países desenvolvidos já pensam assim. Muitas empresas, inclusive, muitos países dão até licença maternidade de 1 ano e até para o pai também. Ou seja, política pública para ajudar as pessoas diariamente na vida delas. Eu vejo muito que o parlamento funciona para isso, né? O próprio executivo também, mas, infelizmente, o que a gente vê é muito discurso, porque ninguém vai falar mal de uma mãe amamentando, ninguém vai falar mal de uma mulher... Mas, na hora de votar uma lei para facilitar a vida da mulher, né, para ajudar neste momento tão difícil e tão importante para todos, né, todo mundo nasceu de uma mulher, puxa vida, não se quer dar o voto, né?
e são essas questões que estão na frente, né, na frente da vida. Não se preza tanto a vida, não é? Se preza o lucro em primeiro lugar e tantas outras questões que permeiam o sistema capitalista, e que eu vejo que o trabalhismo está aí para operar, o Neto sabe mais do que eu, para operar essa mediação entre o capital e o trabalho, não é? É o ponto de equilíbrio. Já que nós vivemos, e não vamos negar, Brizola dizia, a propriedade privada é tão boa que eu quero ela para todo mundo, não é? Já que nós não vamos abrir mão de estarmos vivendo, né? Ninguém aqui prega o comunismo e tal, até porque ele nem existe, é tudo utopia, nós pregamos um equilíbrio, um fator de mediação no todo que tem que ser, não é? Que não possa ser só uma exploração. Isso em todos os sentidos. E, é claro, os mais vulneráveis, aqueles que a sociedade capitalista também gosta muito de excluir, são os que mais precisam de política pública para virem com tudo, junto com as mesmas oportunidades. É aquela velha história. Juliana, você é contra a meritocracia? Não, não sou contra. Mas qual meritocracia? Né? Você vai colocar quem para competir com quem, não é? A gente fica pensando, as universidades federais do nosso país afora, a maior parte das pessoas vem de cursos caríssimos, de escolas caras. A escola pública não consegue dar, né? Então, é desigual, é completamente desigual. Então, eu vejo que esse é o nossa missão, né? Como mulher, assim, é muito isso, né? Todos os dias tentando afirmar, muitas vezes até internamente, dentro do próprio partido, porque não adianta. Apesar de sermos maioria no eleitorado, nós mulheres ainda somos minoria nas representações partidárias, ainda somos minorias nos parlamentos, no executivo. É um crescente, por isso que é tão importante a gente se fortalecer, falar mesmo. Hoje eu sofri um ataque nas redes e fiquei pensando, será que eu publicizo, não é? Sei lá, meu filho vai lá, vai ver. Aí pensei, eu não tenho direito de não publicizar, porque esse tipo de gente tem que ser exposta para mostrar, olha só, meu filho, tu vai passar vergonha por falar esse tipo de coisa, né? Por mais que eu me exponha também, eu vou te expor e mostrar o lixo que tu é de ser humano, né? Então, não adianta, a gente estar nessa daí, botou o peito na água, tem um aprendizado muito grande poder falar um pouco com vocês, mas eu também quero ouvir, né, vocês. A companheira Marisa, da Praia Grande, também tem uma pergunta para fazer. Bem-vinda, Marisa. Olá, boa noite, todo mundo me escuta? Sim. Então, eu sou a Marisa, eu estou chegando em Praia Grande, estou vindo de Araraquara, num processo um tanto quanto conturbado, e a minha colocação, a minha exposição tem a ver com este processo pessoal que eu estou passando e que também milhares de outras famílias também estão. Então, eu saio de Araraquara e vou para Praia Grande como professora da rede municipal de Praia Grande. E neste processo de mudança, tenho 2 filhos pequenos, 2 crianças, um de 6 e uma de 4, e eu perco meu companheiro para a Covid, de apenas 30 anos. Certamente o Antônio Neto conhece, muitos daqui conhecem, a Neudes Alcione, que é o Matheus Santos, um jovem companheiro, já me emociona, militante, trabalhista, com um grande presente e futuro, assassinado porque não teve o direito de usufruir de um direito que é uma vacina que existe, oferecida pelo SUS, né? E aí, dentro disso, por que eu trago este fato, né? Eu estou vivendo isso como militante, também pedetista, trabalhista, que faço parte do movimento trabalhista pela educação, representando Praia Grande, que faço parte de outros núcleos, né, ativamente, mas já sentia, claro, uma dificuldade na participação política, porque a vida da mulher mãe é diferente, né, quando a gente se envolve politicamente, e agora eu vejo que o desafio não só o meu desafio, mas a realidade de muitas mulheres, mães brasileiras.
né? Se nós já tínhamos uma realidade de mulheres mães solo, agora isso se intensifica e a gente vem para uma sociedade muito fraturada, não só economicamente, mas também emocionalmente. Então, eu queria dialogar um pouquinho para entender como é que você, Juliana, outras mulheres e outros companheiros que também queiram se colocar, quais são os desafios do PDT, em especial, para a gente pensar essa participação das mulheres, mães, em especial, que estão vivendo uma situação ainda mais difícil em relação à participação política, e talvez a gente precise pensar nisso, porque vai ficar mais difícil para trazer essas mulheres trabalhadoras que querem se envolver, mas que o dia a dia não permite, dificulta demais, né? Estava na reunião do Movimento Trabalhista pela Educação, a gente discutindo o nosso regimento interno no final de semana, e chega uma hora que dá o prazo de validade. E não tem o que ser feito, preciso sair, porque as obrigações com os filhos, eles demandam, né? Daqui a pouco eles abrem a porta aqui, etc., né? Então, quais são esses desafios para a gente pensar a participação política nesse contexto e, inclusive, pensando os desafios para o Plano Nacional de Desenvolvimento? A gente tem que... Para onde a gente precisa avançar nessa perspectiva econômica, mas também que a gente precisa entender este novo contexto social e emocional que a gente está vivendo nesse 1 ano e meio e que tem ainda muito mais a se aprofundar e, enfim, se intensificar. Então, é um pouco disso assim, que eu queria conversar e escutar. Puxa, Marisa, meus sentimentos, minha solidariedade. Um momento muito difícil esse que nós todos estamos passando, né? Difícil quem não tenha perdido alguém querido, claro, um companheiro, né, com 2 filhos pequenos. Eu sei bem, eu tenho também 2 filhos pequenos e nem me imagino nessa situação. Mas eu acredito muito, assim, primeiro que o Brasil ele vai ser um caso estudado, né? Como não se enfrentar uma pandemia. Porque aqui se fez de tudo que não se pode fazer, o que não se deveria fazer, não está se fazendo aquilo que já deveria ter sido feito. É uma tragédia muito grande que o nosso país esteja enfrentando essa pandemia justamente com esse desgoverno que aí está, né? A gente poderia ter tido um pouquinho mais de sorte, assim, e não ter esse cara comando, né? Neste que é o pior momento, que eu acredito que a gente está passando nos últimos, nem sei aí, porque, olha, nos últimos 100 anos, não imagino que tenha tido uma crise tão grande, que não é só a sanitária, que já é imensa, né? É a econômica, é a psicológica, e nesse quesito eu fico sempre pensando, né? Eu olho muito para os meus filhos e penso que nós não sabemos ainda, né? O grau, assim, de questões que foram afetadas, que estão sendo afetadas, a gente vai... É quase que nem o vírus, né? Nós não sabemos nada praticamente, assim, como se dá, o que se dá, por que uns pegam, desenvolvem, outros não desenvolvem, né? E eu vejo que essas questões psicológicas, até na questão educacional, que todo mundo vem falando muito, não é? Das perdas e tudo mais, nós não sabemos tudo isso, né? E também não sabemos o quanto de aprendizado também estamos tendo, né, diariamente, em termos de superação, em termos de adaptação, e em termos até de repensarmos, né, a forma como o ser humano vem vivendo, né, todos os dias, porque, mais uma vez, eu volto ao discurso, né, discurso nós temos muitos, né, de preservação do meio ambiente, de defesa da educação, mas a gente sabe que na prática não é o que está acontecendo, né? E talvez acho que essa pandemia ela vem muito num paradigma assim também do que nós estamos fazendo com o nosso planeta de verdade. Todo mundo fala que se preocupa com a água, se preocupa com a flora, mas efetivamente a gente sabe que todos os dias é o contrário isso que está acontecendo, não é? Então, eu vejo muito tudo isso, eu não tenho as respostas, na verdade, assim, como eu acho, todos os dias a gente vai, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, né,
de saber exatamente o que vai acontecer e como nós vamos nos posicionar, mas eu vejo que sim, que o trabalhismo ele tem uma missão nessa estrada, porque ele já conduziu em outras vezes, em outros processos, então eu acho que, por isso que é tão importante, assim, um encontro de preparação política, para que a gente possa ouvir, trocar ideias, para que a gente possa propor algo efetivamente diferente. A própria participação da mulher, ela tem que ser incentivada, sim, com políticas de incentivo. Aquilo que eu disse no início ali, não pode ser que uma reunião partidária, ok, seja chato você levar o seu filho, porque você quer participar. Ele vai gritar, ele vai correr, ele vai... Mas o que acontece? É a forma que você tem de participar. E se a política não é lugar adequado para o teu filho, ela também não é lugar adequado para ninguém, entende? Porque tem que ser bom para todo mundo. E tem que todo mundo poder ter voz e participar, com as suas deficiências, com os seus percalços, né? Eu nem penso assim, né? Eu acho que é uma bênção a gente poder levar a criança, é sinal que a política é um ambiente salutar, saudável, onde a gente está pensando propostas para melhorar a vida das pessoas. Essa é a verdadeira essência, né, da política, a prática do bem comum. Então, mas é muito importante refletir sempre sobre isso. E o que está sendo posto, e quando aquilo for posto, se não for posto da melhor forma, que a gente argumente, que a gente se coloque, que a gente não tenha medo de parecer inadequada, não é? De muita dificuldade pela frente, de muita superação, né? Mas eu também sei, olhando assim no teu olho, que tu és uma mulher forte, que isso tu vais conseguir passar e dando muito exemplo ainda por cima, dando muito exemplo, mas claro, tendo com quem contar também, né? Seja dentro do partido que tu militas, seja na tua família, seja com os teus amigos, é muito importante que a gente se sinta querido, que a gente se sinta apoiado, que a gente não se sinta sozinho, e eu acho que o PDT também tem essa missão com a sua própria militância. Eu vou fazer Obrigada, viu, Marisa, pela participação. Eu vou fazer a próxima pergunta, mas antes eu queria agradecer a presença do nosso companheiro, presidente do PDT da capital, Antônio Neto, e a presidenta estadual da Juventude, a Bárbara, que também estão aqui nos prestigiando. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas como a gente está falando sobre o acesso das mulheres, né? Um dos motivos de eu estar no PDT, meu único partido, é o Estatuto da MT, né? Que garante a nossa participação, e teve até uma decisão atual, né? Que é a participação das mulheres da MT na executiva do partido, que o nosso presidente Lupe assinou, que é uma coisa muito importante, né? Sobre a política de cotas, ela ajuda, mas eu acho que o que realmente seria efetivo seria cota de cadeiras, né? Não cota de disputa. Sobre isso, você tem alguma coisa nessa participação do Legislativo? Tem algum... que eu vi o pessoal da Justiça Eleitoral falando sobre isso, né? Mas eu não vi uma proposta do Legislativo. Não tenha dúvida. Na verdade, claro, teria que ser uma proposta na Câmara Federal. Eu acredito que deve existir essa proposta, não sei, o Neto pode nos dizer alguma coisa, mas eu também tenho certeza absoluta disso, que nós temos que começar, sim, na verdade, na cota das cadeiras, que é o que vai dar a verdadeira proporcionalidade ali, pelo menos a correspondente, assim, à representatividade das pessoas. Eu por exemplo, tô deputada estadual, agora na próxima eleição vou à federal, né, num passo aí grande, enfim, atendendo um chamado do partido, mas também entendendo que é um momento que é propício. Afinal de contas, já estou há 3 mandatos na Assembleia Legislativa,
eu gosto muito de desafios, e mais do que isso, eu gosto bem mais da política nacional, assim, eu me dedico mais, eu tenho mais interesse, né? Então, acho que eu posso contribuir mais para o partido e para a sociedade como um todo na Câmara Federal. E quero estudar muito as propostas que falam sobre a questão das mulheres, né? E acho que nós podemos, inclusive, estudar juntas, se por acaso, enfim, os eleitores do Rio Grande do Sul me levarem até lá, para que a gente possa apresentar uma proposta que tenha condições, né? Porque não adianta a proposta ser boa muitas vezes, vide esse projeto que eu falei do aleitamento materno, tem que construir a articulação política, né? Que com certeza passa por todos os partidos e o interesse do movimento de mulheres dentro desses partidos. E isso é algo que é importante ressaltar, o quanto o presidente Lupe ele realmente seguiu a linha do meu avô Leonel Brizola, que lá atrás sempre foi um homem que enxergou, né, a importância da participação da mulher e aquilo que eu disse, né, da política pública, efetivamente, quando ele foi governador, a política habitacional dele no Rio de Janeiro, ele botava o nome da casa, né, para a mulher, porque dizia que a mulher na casa e tal, os filhos, e que o homem ia embora, mas a mulher não e tal. Então, assim, política pública, né? E acho que o nosso partido, nesse sentido, ele tem um grande diferencial, porque nós começamos, então, na participação das executivas, e isso, aos poucos, né, vai fazendo com que o próprio partido na localidade entenda a importância de fomentar, porque quem é que quer participar de um partido que tu vai ficar sempre lá só segurando bandeirinha quando chega a eleição? Ninguém, né? A gente quer local de ambiente, de debater coisas que também mexem com a vida da gente, no nosso dia a dia, mudança na nossa comunidade. E para isso é importante que o partido também dê vez e voz. Só que o nosso partido, na minha opinião, ele está na frente da maioria dos partidos, porque o que eu vejo, aquilo de novo, é muito discurso, mas na verdade, na prática, é bem diferente. Então, eu sou sim, pelo menos por enquanto a nossa participação na política ainda é muito pequena, perto, né, da nossa representatividade, eu entendo que a gente deveria lutar para a gente ter uma lei que tivesse essa política de cotas nas cadeiras dos parlamentos. Acho que seria bastante eficiente. É porque você imagina, se antes já era difícil, agora com a pandemia, todas essas situações, né, as barreiras vão sendo cada vez maiores. A nossa companheira Amanda, do PDT, também quer fazer uma pergunta. Estava tentando ligar aqui, que é muita tecnologia e a gente já está com uma certa idade, a gente não costuma com tanta tecnologia, né, gente? Na verdade, assim, fazer só endossar que na Câmara, na Câmara nós temos um projeto já de autoria para que seja respeitada uma cota parlamentar respectiva para mulheres, só que como na Câmara nós só temos 9% de mulheres na Câmara Federal, né, provavelmente isso não vai passar, mas pelo menos nós estamos aí tentando, de todas as formas, fazer a representatividade feminina se tornar efetiva em todas as casas legislativas. Gente, não se preocupem, vocês vão ver meus cachorros que eles participam de todas as lives, tá? Ó. Mas, Ju, eu queria, assim, compreender como que a gente pode levar para a nossa militância e para os nossos quadros ideológicos do PDT o quanto a misoginia ela afeta a nossa própria militância. Como nós vimos essa semana, o caso de um memezinho que saiu com a bunda da Juliana Paz, né? E aí eu fui explicar didaticamente o porquê que aquilo era misógino, porquê que aquilo poderia não corroborar, e aí a resposta que eu recebi foi, mas eu quero chamar o pedreiro para votar no Ciro. Eu falei, tá, mas você vai continuar desrespeitando as mulheres que são assediadas por esse pedreiro?
né? Como isso vai fazer com que traga votos para a gente? Então, a gente também precisa pensar nisso. E também dos nossos quadros partidários, muitas mulheres do nosso partido que não conhecem muito sobre a questão da misoginia, que seria importante também fazer uma grande leitura sobre o estatuto do PDT, né? Respeitar tudo que o PDT coloca dentro das suas reuniões do Diretório Nacional, né, dos fechamentos de proposições dentro do Diretório Nacional, e e essa própria questão sobre a questão da misoginia dentro dos nossos quadros partidários, a gente vê isso repercutindo muito através de mulheres também. Então a gente precisa combater isso e ao mesmo tempo pensar em 2022. Qual seria o melhor caminho para a gente sanar essa misoginia, seja partidária, seja da militância, e atrair o voto, como a Neudes disse, dessas mulheres, desses LGBTIs, porque LGBTIs também incluem mulheres, tá, gente? Que tem lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, da população como um todo. A gente fazer essa elucidação para trazer essas pessoas para nós, mostrando que nós temos um projeto, que o nosso projeto ele vai se enquadrar, seja para aquela mulher que está sendo agredida dentro de casa, que nós vimos aí um índice alarmante de cada 4 mulheres, uma foi agredida, né, durante o período de 2021, sofreu agressão moral, física ou ideológica, e isso a gente está repercutindo. Então, como a gente pode fazer para combater isso dentro do PND, na esfera fazendo esse recorte, porque a gente precisa fazer os recortes, porque cada população tem sua especificidade, mas a gente não pode debater emprego se aquela mulher continua permanecendo em casa, trancada, porque ela não consegue sequer o acesso, né, a um emprego para ter uma liberdade financeira para poder sair de casa e continua sendo agredida. Estão me escutando, gente? Eu gostaria de comentar que, assim, eu acho que a pandemia, né, ela trouxe à tona, assim, aquilo que eu disse antes, né? Acho que o Brasil vai conhecer as suas piores mazelas agora, assim, batendo na nossa porta, né, no nosso rosto. Aí vem a questão da grande crise na educação, que todo mundo já sabia que existia, porém, entretanto, agora ela está batendo na nossa porta. A questão da mulher é uma delas. A primeira a ficar desempregada na pandemia foi a mulher, não é? Porque as crianças foram para casa, não tinha escola, e aí a gente sabe como é, né? A primeira que tem que abrir mão. Quem é que tem a realidade que pode deixar com alguém, não é? Na maior parte dos lares brasileiros isso não acontece. E aí é a mulher que tem que abrir mão, então, né? Muitas vezes, inclusive, tendo que se submeter algumas questões. Então, essa parte, né, não é da independência financeira da mulher, é algo muito importante. Aquilo que a gente estava falando no início, que a Neudes me perguntou, a velha cortina de fumaça, não é? Temos que entender a diferença das classes, né, nesse sentido, para não cairmos nesses discursos fáceis. Por isso que a Amanda coloca muito bem, na minha opinião. Tu mesmo que fez a pergunta já respondendo, né? Então, eu entendo muito, muito isso, que dentro do partido, nas instituições partidárias, não é só dentro do partido, fora. Não adianta só ser mulher. Tem muita mulher com um discurso extremamente machista. Eu vou te dar um exemplo, Amanda, para tu ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, que dizem que é um estado letrado, politizado, onde as pessoas são escolarizadas. Eu acho que isso já foi. A gente está bem atrás aí, ó, do povo de São Paulo, já faz um tempo. Mas, assim, aqui a gente está na véspera de um processo de privatização da água, né? E no Sul, há 20 anos atrás, os parlamentares da Assembleia Legislativa colocaram um dispositivo constitucional na Constituição Estadual que tratava o seguinte:
para vender uma empresa pública, tem que fazer um plebiscito para perguntar para a população. Emenda essa da Constituição, inclusive feita pelo PDT, há 20 anos atrás. O que era, assim, um resguardo, entende? As empresas públicas. Porque eu entendo que tem algumas políticas que elas devem ser de Estado, sabe? Que não podem ser só de governo, que muda de governo e tal. E aí, essa legislatura extremamente retrógrada, conservadora, vazia, não é? Assim, olha, uma tristeza. Eu estou há 3 mandatos e é a pior legislatura que eu tenho a oportunidade, ou não, né, de conviver. E aí, então, se resolveu retirar esse plebiscito da Constituição, dizendo, então, que agora o governador é quem decide, né? Claro que com um projeto para a Assembleia, mas com um número bem reduzido de votos, e não vai escutar a população. Estou contando toda essa história para dizer que não basta ser mulher. Eu tenho uma colega deputada estadual que ela teve bebê agora, no início de maio, tá? E ela não tirou a licença maternidade dela ali até o dia da votação, porque como estava voto a voto, e ela queria tirar o plebiscito da Constituição, ela é uma mulher retrógrada, que não quer ouvir a população, ela não entrou com a licença maternidade dela até dar o voto dela para o governo. E foi no discurso e disse, dia importante, está aqui o meu filhinho, mas, porém, entretanto, a mulher pode trabalhar sim, mesmo quando tem o bebê, que não é nada disso, que tudo que a gente quer, a gente consegue. Olha o discurso que ela está dando, né? Querendo desconstruir toda uma conquista de séculos da mulher, que é a licença maternidade, o direito de usufruí-la dela e da criança. Então, é certo que não basta ser mulher, né? Eu entendo que tem que ser humano, não é? Para entender as coisas e até onde tu pode ir e até onde o que significa. Sobre o voto do pedreiro, eu daria o conselho para o companheiro ou para a companheira que te falou, Amanda. A gente tem outras formas de conquistar o voto do pedreiro, né? Vamos dizer para eles que nós vamos ter um grande projeto de obras públicas nesse país, onde nós vamos alavancar a construção civil, e o pedreiro pode ser que venha ganhar o triplo ou o quíntuplo do que ele vem ganhando, porque nós vamos ter uma política de valorização do salário mínimo. Nós não precisamos ganhar o que o pedreiro gosta de assoviar para a mulher quando ela passa. Não é por aí, não é? Agora, é claro que nós sabemos que tem muita gente que votou no Bolsonaro que não é o Bolsonaro, que não pensa como o Bolsonaro. Foi um momento, aquela eleição, onde se teve um crescimento muito grande do antipetismo, com muita razão, né, por todos os desmandos que fizeram, e aí o Bolsonaro encarnou aquilo lá, até por um desgaste também do campo ali, do PSDB e tal, da direita, também teve um grande desgaste, não é? E, claro, nós ainda não tínhamos conseguido furar essa bolha. Eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir, até porque é assim que se chama o livro do nosso companheiro e líder Ciro Gomes, O Dever da Esperança. Nós temos que ter essa esperança. Mas não adianta e não tem outra fórmula se não for falando, se expondo, sabe? Muitas vezes levando situações que não são agradáveis aos ouvidos das pessoas, mas são importantes serem ditas. E diferenciar daquelas pessoas que só fazem discurso e que muitas vezes usam o discurso feminino, não é? Para aquelas que realmente querem fazer a mudança. E isso também é reconhecer a parceria com os homens, porque tem muito homem que pensa melhor do que mulher sobre esse assunto, inclusive. A gente não pode discriminar. O homem também é muito cobrado pela sociedade. Por exemplo, o fato de prover. O homem tem que prover, tem que sustentar. Isso também Não, hoje nós queremos compartilhar tudo, não é? Então, eu vejo muito isso, enxergar aqueles homens que entendem a importância da participação feminina de igual mesmo, né? De igual, com as mesmas possibilidades, as mesmas divisões, os compartilhamentos. É isso. Agora, eu te digo, minha querida Amanda,
quem me dera que eu soubesse todo o caminho. Acho que tu sabe mais do que eu, na verdade, tem muito mais para me ensinar. A única coisa que eu digo é, conta comigo que eu tô aí, não tenho medo, não. Tenho medo de encarar, não. Queria ver, Juliana, se ela fosse trabalhadora da saúde, que 85% das mulheres são trabalhadoras da saúde. Como é que ela ia levar o bebê no hospital ou num pronto-socorro, né? Absolutamente sem sentido, né? A companheira Laís queria fazer uma pergunta. Laís? Hoje, pronto. A todas e todos, é com imenso prazer que eu estou aqui participando desse debate. Saudar nossa querida deputada Juliana Brizola, é um prazer compor uma mesma sala de debate com a senhora, você. Quero agradecer o convite de Neudes, companheira de São Paulo, para poder participar, ela que me mandou o link. Quero saudar também Antônio Neto, presidente, acompanho o senhor nas redes sociais, fico lá curtindo tudo que o senhor posta, saudar a Alcione, né, que está aí à frente da AMT, e eu sou Laís Neres, eu sou aqui de Salvador, Bahia, estou recém-chegada no PDT, né, na verdade vai fazer um pouco mais de um ano, saí candidata aqui em Salvador, estou compondo o movimento negro aqui do PDT, né, ajudando a construir, e eu queria fazer essa fala, né, que é extremamente querer endossar, né, mais a tudo que foi trazido aqui de extrema importância, que é sobre a questão da composição na luta e na política dos grupos ditos minoritários, né? E aí vai estar as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, porque a gente percebe ainda que a gente precisa avançar, né? E aí é uma crítica a toda a esquerda, né? De uma forma geral, não só o PDT, e que às vezes essa questão dos grupos minoritários acaba com um discurso esvaziado de representatividade, mera representatividade, e aí, como a nossa deputada Juliana trouxe muito bem, representatividade importa, mas ela precisa estar aliada a um projeto político de poder emancipatório. Então, não basta apenas ser mulher, não basta apenas ser negro ou negra, não basta apenas ser LGBTQIA+. E assim, ao longo do processo, né, dos processos eleitorais, inclusive os presidenciáveis, a gente sente uma dificuldade assim, de todas as candidaturas, da direita à esquerda, todas, sim, aqui nenhuma exceção, de que essas pautas elas fiquem num lugar assim conciso, claro, evidente, como, por exemplo, o genocídio da população negra, né? A gente vê que num programa, né, e quando se apresenta, por exemplo, um debate caríssimo. Aqui em Salvador, sábado, a gente perdeu duas companheiras, né, vítimas de bala perdida, né, que é achada, companheiras negras que estavam na porta de suas casas e que, por uma... E todo o processo eleitoral, quando ele se chega, tanto a majoritária quanto a proporcional, quanto as federais, quanto as municipais, a gente ainda percebe uma dificuldade, e uma dificuldade, inclusive, de pautar isso dentro dos nossos partidos, né, de construir, que às vezes fica relegado a um mero identitarismo, né, ou então como se fosse pautas que fossem atrapalhar, né, as outras questões. E aí eu quero dizer que o trabalhismo e o feminismo, né, que é aqui o tema desse debate, eles não são antagônicos, muito pelo contrário, eles se complementam, porque a classe trabalhadora, ela tem uma cor, né, raça informa classe, como vai nos dizer Angela Davis,
Então, assim, a maioria da composição da classe trabalhadora, você vai ver ali que são pessoas de maioria negra, são mulheres, né? Então, as pautas minoritárias, e aí a gente precisa, inclusive, dar nomes, né? Porque às vezes a gente fica se escapando por conta de uma série de questões, né? Que nos impede de pautar feminismo, de pautar movimento negro, e dar o nome, né, de como deve ser dado, né? Então a gente precisa avançar. O PDT é pioneiro, né? E a história de Leonel Brizola nos traz muito isso, né? Que ele foi essa figura extremamente importante, que deu espaço a Abdias do Nascimento, deu espaço a Edia Leda, né, para que pudessem tocar essas pautas que são de extrema importância. Então, não vai a classe trabalhadora, de uma forma geral, e o trabalhismo, né, que pauta a classe trabalhadora, não tem como avançar se a gente não dá as especificidades, né, de como elas são. São pessoas negras, são mulheres. A gente precisa do feminismo, a gente precisa do movimento negro, a gente precisa do movimento LGBTQIA+, que são movimentos que compõem essa classe trabalhadora, né? Então, eu venho dizer que não são movimentos antagônicos, muito pelo contrário, mas que são movimentos que estão ali para compor e para fazer avançar, e esses movimentos é que vão chegar na classe trabalhadora, né? Então, eles se complementam. Então, eu queria fazer esse desabafo, né? Essa fala, e aí queria ouvir a nossa querida Juliana Brizola, que já falou muito, né, também já nesse sentido. Muito obrigada, e é isso. Eu que te agradeço, Laís, pela tua colocação, extremamente pertinente, assim, parabéns. Não, quem sou eu para te dizer, assim, mas gostei bastante do conteúdo da tua fala. Eu fico sempre pensando bastante no meu avô, assim, realmente ele sempre teve, assim, na prática, né, aquilo que eu vinha falando antes, o quanto é importante tu colocar na prática aquilo que o teu discurso fala, né, e que muitas vezes não é o que acontece, né, para não dizer a maioria das vezes, por isso que os políticos também, hoje em dia, enfrentam uma descredibilidade muito grande, né, porque com muitos discursos vazios, que vão aqui, vão ali, mas aí quando chega na hora, não correspondem a essas expectativas, e as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas. Quando a gente fala de mulheres negras, homens negros, jovens negros, mulheres no geral, LGBTs, todos, né? É a população brasileira, a maior parte da população brasileira, essa é a classe trabalhadora. Então, a gente não está falando para uma minoria, na verdade, a gente está falando para a maioria, essa é a verdade. É que nem quando a gente fala mulher é minoria, não é verdade, né? Só que nós, na verdade, não, né, esses grupos talvez não sejam enxergados e a eles não seja dada as oportunidades, não é? Porque senão aqui no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, nós não temos nem um negro, nem uma negra no parlamento do Estado. Isso é gravíssimo. Vocês acham que o Rio Grande do Sul é um estado que só tem brancos? Não é verdade. Eu quero que vocês saibam que Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que teve uma colonização muito forte. Nós temos bairros, diversos bairros, são os bolsões dos excluídos. Ah, não, no Rio Grande do Sul só tem louro de olho azul. Não é verdade isso. Isso não corresponde à realidade. Tanto é tanta a nossa origem ligada ao povo africano, que Porto Alegre é a cidade brasileira com mais casas religiosas de Umbanda, por exemplo, no Brasil. Tem mais que a Bahia, para vocês verem o quanto isso é, na verdade, uma lenda. Eu entendo que essas pautas todas que tu traz, assim, com muito conhecimento, são pautas que vão crescer muito. E o PDT, que sempre foi de vanguarda, tem que estar na vanguarda também. Mais uma vez, isso cabe à sua direção, mas isso também cabe à sua militância, né? Num ambiente como este aqui, por exemplo, tá escutando vocês colocando. É claro que eu vou sair daqui, daqui a pouco vou ficar refletindo.
como eu posso levar para dentro do meu partido alguma contribuição para que a gente possa trazer uma proposta sólida, né? Que a gente possa fazer com que ela permaneça, né? Porque também tem isso, né? Muitas conquistas que pareciam já conquistadas, que estavam já, caíram por água. E parece que a gente tem que retroceder e começar a remar tudo de novo, não é? Enfim, mas eu vejo que esses ambientes são os mais adequados. Quanto mais a gente conseguir furar essa bolha e conversar com as pessoas também, ter paciência, né, para conversar, porque às vezes eu sei que a gente fica um pouco sem paciência para explicar aquilo que parece tão óbvio para alguns, mas para muita gente não é, mostrar a realidade, como eu falei daquela colega, e aí a Alcione disse, né, imagina se ela trabalhasse na saúde, imagina, gente, não tem essa possibilidade. É um direito que nós não podemos abrir mão, por mais que a mulher tenha uma alta colocação na sociedade, tenha milhões de empregados para servi-la, ela não pode abrir mão disso, não é? Porque essa não é a realidade da maior parte das mulheres, e essa não é a lei da natureza. Essa é a grande verdade, é aquele momento ali muito especial entre a mãe, entre o bebê, de uma grande troca, e que quem não tem consciência para entender isso, porque o capital, porque o dinheiro, porque o lucro, é porque não merece viver nesse planeta, porque esse planeta ele foi feito para o ser humano, né? Para os seres vivos, não foi feito para o papel. Então, a vida tem que ser boa para os seres humanos, e não adianta, a vida não vai ser boa para meia dúzia, para todo mundo vai ser ruim, a gente vai viver num lugar bacana e legal. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito preocupada, né, com esse genocídio que não é de hoje, que acontece com os jovens brasileiros, sobretudo os negros nas nossas comunidades carentes. Leonel Brizola já era um homem extremamente preocupado com isso, tanto é que quando ele foi governador do Rio de Janeiro, tem muita gente jovem aqui, eu sei, não acompanhou, mas ele tinha uma guerra muito grande com a Rede Globo, porque ele proibiu a polícia de subir na comunidade depois das 22 horas da noite, porque a polícia não batia na Vieira Soto, que é a beira-mar lá, depois das 22, mas na comunidade carente ela batia, né? A maior parte das vezes, né? A gente acabou de ver aquela tragédia da favela do Jacarezinho, a maior parte meninos, homens, negros, super jovens, não é? Qual é o tipo de política pública que sobe a comunidade? Eu vejo muita discussão sobre o Estado mínimo, Estado eficiente. Ninguém aqui quer um Estado inchado, cheio de CCs, né? Como fala o Ciro Gomes, lá Lulo petista. Nós queremos um Estado eficiente, não é? Que induza políticas públicas para quem mais precisa. Agora, quem conhece as nossas comunidades sabe que lá o Estado é mínimo há muito tempo. Lá não tem saúde, lá não tem educação, lá não tem segurança. Então, eles querem, quando eles fizeram aquele projeto nas comunidades do Rio de Janeiro, levando as unidades de polícia pacificadora, eles não levaram de pacificação, eles não levaram nada. Entende? Eles levaram apenas a repressão, porque não foi uma política pública junto com aquele projeto, por isso que ele implodiu. Porque essa é a grande questão. O que tu consegue cobrar daqueles que tu não oferece nada? Tu oferece zero. Não tem oportunidade de estudo, não tem oportunidade de trabalho. E a sociedade capitalista cobrando as crianças, os jovens que tem que ter o tênis esse, que tem que ter aquilo lá, e o teu pai lá ferrado, que não consegue emprego, sabe? Que bate na tua mãe, alcoólatra. Essa é a realidade. E a política pública? E cadê o Estado? Cadê o Estado? Aí, por isso, entram outras questões. Entra o tráfico, entra a igreja, dentre outros braços, que deveria ser o braço do Estado. Então, esses aí que usam sapatênis e que gostam de pregar o Estado mínimo, na verdade, é mentira. Eles querem o Estado mínimo para a população que mais precisa, porque, para eles, quando eles vão fazer grandes negócios econômicos, eles usam dinheiro público, eles pegam muitas vezes dinheiro emprestado em banco público para comprar empresas públicas e virar privada. Mas o Estado mínimo já existe, mas não é para eles, e nem para a família deles, isso é óbvio. Então, é uma mudança muita solidez, né? Que eu não vejo que vai se dar da noite para o dia, por isso que eu acredito muito num processo educacional de qualidade, para que a gente possa, o Brizola dizia, nós precisamos de mentes esclarecidas, né? Eu acredito muito nisso. O Antônio Neto queria dar uma palavrinha para você. Na verdade, eu não podia deixar de vir aqui. Primeiro, saudar aqui algumas pessoas
A Neudes, nossa companheira Neudes, a Amanda, a gente tem se falado aí pela o Zap, estamos com saudade de conversar, né, mano? A Bárbara Guimarães, nossa presidenta estadual da Juventude, falar para você, Alcione e para o Márcio, parabenizá-los pelo que estão fazendo, né? Em especial dizer para a Juliana, que o convite para ela vir a São Paulo está sempre aberto, porque vocês estão vendo a qualidade da intervenção dessa companheira, que se tudo der certo, nós vamos ter que ajudá-la a se eleger deputada federal pelo Rio Grande do Sul, o que para nós vai ser uma honra muito grande ter uma pessoa lá com a qualidade de intervenção e com o compromisso a Juliana para toda essa questão. Mas eu estava aqui, tenho acompanhado de longe essas lives que vocês têm feito do Agora é Ciro. Sempre que eu puder vir, eu vou vir, viu, companheiros? Podem ter certeza disso. Se não entrei antes em alguma outra, viu, Alcione? Foi falta de oportunidade, que a correria aqui também está brava, né? Dá um abração aí na Laís Neres, essa companheira da Bahia que está nos prestigiando, né? Para nós é muito importante. Você vê, se fosse uma reunião presencial, talvez fosse difícil até colocar a Juliana Brizola aqui em Santos para poder falar com a gente. Imagine, Laís não poderia conversar. E a gente está aqui com gente de várias localidades, prestigiando a companheira Juliana. E vocês viram a intervenção. A única coisa que eu queria acrescentar no que falou aí a Amanda, sobre a questão lá, que alguém falou aí sobre a cota de mulheres, está mais fácil passar isso, porque começou uma disputa dentro do Congresso Nacional para, inclusive, acabar com cotas para mulheres, aquela reserva de partidos. E a Renata Abreu, que é a relatora, colocou essa ideia de botar um percentual de cotas para as mulheres. Eu acho que está mais fácil passar isso do que qualquer outra coisa, qualquer outra modificação que possa vir. Mas, Juliana, estou com saudades das nossas conversas, né, das participações que a gente tem tido. Toda vez que eu fui ao Rio Grande, Juliana sempre nos recebeu com muito carinho, e o partido lá fez uma campanha lindíssima, né? E nós sabemos que não é fácil para a mulher. E vejo sempre ela com as crianças, aquela coisa toda. O que nós temos feito aqui em São Paulo, a MT tem ajudado muito, Juliana, é que toda vez que tem uma reunião com as mulheres, a gente bota um esquema de algumas companheiras se responsabilizarem para cuidar das crianças. Tipo assim, botamos ali do lado a sala para as crianças ficarem brincando enquanto as mulheres estão participando das coisas, para que a gente possa dar oportunidade que as mulheres venham e participem conosco. Só para vocês terem uma ideia, tomou posse ontem, não sei se a Bárbara vai falar sobre isso, mas tomou posse ontem a Juventude Socialista aqui da capital. 22 meninos e meninas, 11 de cada lado, e a presidente é uma mulher, né? A nossa querida Amandinha, ou seja, prestigiando e fortalecendo cada vez mais a participação e a inclusão da mulher dentro da luta que a gente precisa fazer cotidianamente. No mais, eu quero dizer para você, eu vim aqui para te ouvir, Juliana. Você sabe que eu sou seu fã, né? E quero sempre estar... Nós temos participado de lives juntos por aí, acabamos de fazer a live do 41 anos do partido, foi uma live maravilhosa, e você sempre muito bem de parlamentar federal, que nós vamos ter que ajudar, todos nós, do Brasil inteiro, dar força para que essa coisa realmente ocorra aí no Rio Grande do Sul. Um beijo grande para você, para o maridão, para as crianças, e venha quando quiser para São Paulo, é só agendar, está convidada. Não diz assim, quando o Neto me convidar, que é isso, aqui você manda. Tá bom, querida? Forte abraço. Obrigada, Neto. Bom, obrigada, Neto. Eu na verdade, estou sempre com o pé que é um leque para ir aí para São Paulo, mas agora estou vendo se chega a hora da minha vacina, né? Estão dizendo aqui que vão começar e tal, estou esperando chegar aos 45 anos aqui. Mas obrigada, Neto. Tenho acompanhado também bastante o trabalho do PDT de São Paulo. Acho que é importante que vocês entendam a missão que tem esse PDT de São Paulo, porque o trabalhismo sempre teve muitas dificuldades em São Paulo, e eu acredito muito isso também, essas dificuldades todas do próprio PDT, a não eleição do meu avô Leonel Brizola em 89, né? Eu sei que tiveram muitas questões, mas eu acho que se em São Paulo a gente tivesse conseguido ir um pouco melhor, talvez ali, né? Que eu entendo que ali foi o grande momento do meu avô Leonel Brizola, né? Aquela eleição, eu acho que poderia ter mudado, assim,
o rumo do Brasil, assim, eu acho que ele teve chance de chegar, não chegou por muito pouco, acho que ele ganharia do Collor no segundo turno. E olha como a história se repete, né, gente? Parece que a gente está vivendo a mesma coisa, assim, agora com o companheiro Ciro, né? O único que pode. Por isso que o papel de São Paulo é muito, muito, muito importante, porque, veja bem, né? O Ciro é de São Paulo, né? E isso já é uma vantagem, que eu sei que os paulistas também, tipo os gaúchos, né, são bairristas, né? Mas é muito importante que a gente consiga levar, assim, né, a proposta do que significa o trabalhismo e o próprio projeto de desenvolvimento nacional para a cidade e para o estado mais rico, né, do país, aonde, na verdade, passa em primeira mão o projeto de desenvolvimento nacional, né, que tem tudo a ver com a fomentação da nossa produção nacional. Então, se São Paulo não abraça o projeto de desenvolvimento nacional, é praticamente inviável para o próprio Brasil que isso aconteça. Então, veja bem a missão aí, o peso que tem vocês aí, né? Mas, assim, contem comigo, tá? Contem comigo tudo que eu puder ajudar. Para mim, assim, uma questão de honra fazer os paulistas gostar do trabalhismo. Mas vocês aí estão aí para nos representar, rapaz. E eu não sei, né, Neto? Já me disseram também que tu vai à Federal, só sei que eu quero ser tua colega, para tu me ensinar tudo lá de Brasília. Pessoal, assim, eu tô assim, muito feliz de poder estar aqui. Não sei se mais alguém quer mais alguma pergunta. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Tiveram mais 2 inscrições. Se eu pedir para elas serem bem rapidinhas, as 2 falam, aí depois você pode encerrar, tá bom? Então, a primeira é a Bárbara e depois a Diana. Bárbara? A Bárbara está aí? Então, fala, Diana. Pronto. Não. Bárbara? Bom, eu vou falar, pode ser? Pode ser, depois a Bárbara fala. Boa noite, todas, todos. Sou a Diana, sou aqui da BC Paulista. Primeiro, Ju, me solidarizo com os ataques que você vem sofrendo, inclusive de pessoas da esquerda, né, de esquerda, mas que na hora de ser machismo a gente vê que não tem muito um padrão, né, de caráter. Mas eu gostaria de fazer um aporte, na verdade, agradecer o conteúdo de hoje, mas é que a pandemia ela evidenciou muito que as mulheres são as primeiras que sofreram e tudo mais, mas também estavam na linha de frente no combate à pandemia, né? E mais do que falar sobre feminismos, questões das mulheres, é importante que o partido, a militância, entenda a importância de colocar as mulheres em locais de destaque para falar de outros temas que sejam das suas vidas mesmo, de profissões e tudo mais das suas áreas, né? Então não adianta só nos chamar para debater questões da pauta das mulheres ou LGBTQI, a gente tem vida, a gente tem nossa história, nossas profissões, e devemos estar na vanguarda de todas as lutas. Então é importante trazer as mulheres para local de destaque dentro dessas e só quero falar para que você continue nos guiando nesses embates aí, pode contar com a gente e o trabalhismo vai florescer em São Paulo, tá? A Bárbara não estava conseguindo desmutar o microfone dela. Você consegue, Vini? Que as 2 falam e a Juliana fecha. Consegui, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Primeiro, agradecer, né, o convite, saudar aí o Antônio Neto, nosso presidente da capital, nosso vice-presidente do estado de São Paulo, e a nossa companheira Juliana Brizola, que tem sido uma inspiração para nós, né, aqui em São Paulo também, como uma mulher guerreira aí, trabalhando muito atuante sempre, e dizer que estamos aqui para ajudar no que for necessário, a juventude fazendo esse trabalho
de ser a vanguarda do partido, de acreditar nas propostas do nosso presidenciável e na condução do nosso presidente Lupe, né? Então, a gente vem trabalhando São Paulo é um estado que a gente tem muitas dificuldades, um estado extremamente conservador e que não aceita tanto, né, nosso trabalhismo, aquilo que a gente acredita, mas a gente estamos vendo também bastante abertura nesses últimos tempos e acreditando de fato que o Ciro ele possa sim alcançar, ser aí a terceira via, como o nosso presidenciável mais preparado para assumir o comando do Brasil, ainda mais num momento como esse, né? E a Juventude Socialista está aqui, representado por uma mulher e fazendo muitas questões do partido para que mais mulheres possam assumir os espaços, para que mais mulheres se sintam seguras de discutir política junto conosco, né? Porque às vezes as mulheres deixam de vir por não se sentir seguras, não se sentir apropriadas, né? Porque a sociedade faz com que a gente não se sinta nesse espaço como o nosso. Então a gente tem esse trabalho, esse desafio e estamos aqui juntas para poder mudar a história aí do Brasil. Então, pela Diana, o machismo ele existe na esquerda, não é só os de direita, não é? E é muito engraçado até, porque é uma competição, assim, que daí quando tem alguém, mesmo que seja do nosso campo e tal, ou qualquer um que sofresse, né, deveria ser defendido, e ali a gente, enfim, numa postagem que foi até uma brincadeira, assim, né, querendo dizer que nós enxergávamos apenas uma via para o Brasil. Então, o ator global resolveu dizer que eu precisava tomar remédio, se eu tinha parente, né, para me medicar. Acabou que eu bombei na internet, entendeu? Foi bom para mim, entendeu? Agora, não vou deixar de expor ele, né? Ele não pode, porque eu tenho 2 irmãos homens, tá? E eles também são Brizola, eles também estão na política, mas com eles isso nunca aconteceu. Nunca vai acontecer. É que eu sou uma Brizola de saias, aí sabe como é que é, né? Eu ia dizer para a Diana o seguinte, porra, a mulher bem, muito bem. Já é comprovado cientificamente em todas as pesquisas que a mulher estuda mais anos do que os homens, ok? Então a gente fala bem de tecnologia, de futebol, de esporte, geografia, história, economia. Nos chamem para debater esses assuntos, que, olha, vocês vão ficar bobos, como a gente sabe. Às vezes, falar de coisa de mulher, eu juro, eu tenho até uma certa dificuldade, porque é difícil, entende, tu te colocar assim no centro e falar um pouco de ti também, não é? É mais fácil tu enumerar, assim, eu me lembro que eu sempre brincava assim, eu sempre fiz campanha política, desde pequenininha. Fiz para o meu avô, fiz para tantos companheiros. Quando chegou a vez para fazer para mim, eu não conseguia. Eu tinha uma dificuldade tremenda na minha primeira eleição de entrar num boteco e dizer, oi, tudo bem, meu nome é Juliana Brizola, eu sou candidata a vereadora. Eu não entrava, eu ficava mal na porta, aí vinha você tem que entrar, mas como é que vai ser? Eu falava, não sei, eu não sei. Depois a gente vai perdendo a vergonha, né? Mas assim, olha, eu sofria e eu pedia muito voto, muito, para ir, cansei de pedir. Então, a mulher não só pode como deve, como já está em muitos locais falando, né, sobre vários assuntos e, bom, a parte tecnológica. E aí é que está, né, assim, só para fechar esse assunto, acho que é importante, assim, o Ciro, ele entende, né, o que significa hoje aquela grande frase que Brizola repetia, Getúlio, Jango, soberania nacional, né, nada mais do que tecnologia, inovação, e isso tudo é o que a gente tem que fomentar, e as mulheres estão na linha de frente, a gente já comprovou, aí de vez em quando eles fazem uma reportagem para mostrar, mas a verdade é que a gente já está aí, a gente precisa dar visibilidade e mostrar para as futuras gerações, para as gerações que estão crescendo, né, qual é o local delas, aonde elas podem
realmente ir, que é todos os locais, né? Agradecer a fala da Bárbara, dizer que a Juventude Socialista é um movimento muito importante dentro do nosso partido. Parabéns, Bárbara. É uma mulher na frente do movimento, quero muito te conhecer pessoalmente. Naquilo tudo que tu precisar. Eu sou oriunda da Juventude, também fui presidente da Juventude, de ser candidata a vereadora. Muito aprendi na Juventude. É uma grande escola. E assim, para ti que é muito nova, que com certeza, né, pouco conviveu, conheceu o Brizola, eu queria que tu soubesse que a Juventude sempre foi a menina dos olhos do partido para ele, assim. É a consciência crítica do partido, entende? É o voto rebelde do partido, é dizer para o partido, não, olha o que está escrito aqui no estatuto, vocês não podem, é a resistência dos nossos ideais, entende? Então, eu sou uma entusiasta da Juventude. Parabéns, Neto, por todo o teu trabalho. Eu sou eternamente grata por tu ter escolhido o PDT para vir militar. Tu é um grande amigo, um grande quadro, mas principalmente eu enxergo em ti um grande trabalhista, da melhor cepa, como falam aqui. Então, Alcione, minha querida, parabéns por todo o teu trabalho, muito obrigada por esse convite. Um beijo grande no Márcio, meu abraço a vocês, a todos vocês, todas vocês que estiveram com a gente. Usem e abusem dessa companheira, mesmo às vezes que a gente fica com alguma dificuldade ou outra, a gente consegue, a gente faz. O Neto disse algo que é verdade, por mais que a gente queira muito estar presencial, muitas vezes isso ia até dificultar, então acho que a gente tem essa facilidade. Eu, todos os dias da minha semana, do meu final de semana, eu tenho um horáriozinho sempre guardado para o meu partido, por mais que eu tenha mandato, por mais que eu tenha tudo, eu devo tudo ao meu partido, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, e eu me sinto assim, extremamente responsável em construir esse partido, porque acho que o PDT vive um grande momento, não é à toa que essa sala está cheia de gente jovem, de gente que está afim de fazer, de gente que quer mudar, e isso é uma dádiva, uma grande bênção para o nosso partido. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, enfim, me aproximar, mostrar um pouco quem eu sou, mas também de poder conhecer vocês. E que em breve a gente possa estar junto. Eu não sei, Neto, se tu vai vir agora a São Borja, dia 21, enfim, se tu vieres, eu vou fazer um chimarrão para ti, prometo que não vai ser muito amargo, uma costelinha gorda para tu comer, que é uma coisa muito boa. Você já sabe, eu já tomei as 2 vacinas. Dá até para eu ir. Dá até para eu ir. Vamos combinar com o Lupe aí, com o Ciro, a gente deve ir mesmo. Isso, é importante, porque o ano que vem seria o centenário de aniversário, né, do meu avô Leonel Brizola. O PDT vai ter várias comemorações, também é do Darcy. Mas, enfim, São Borja é sempre uma saga, né, para quem não sabe, é uma cidade que fica no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Aqui de Porto Alegre é mais ou menos 8 horas de carro, lá não tem aeroporto, lá só tem uma pista assim, de areia que posa aquele aviãozinho que quase sai para o lado, assim, que é um horror, que eu já falei para o Lu, porque eu vou de carro, aquele que me avise assim, uns 2, 3 dias antes, que eu prefiro ir de carro. Mas que Brizola escolheu estar lá, né, por todo o simbolismo, terra de Getúlio, terra de Jango, terra da minha avó, e isso é o fio da história que nós queremos continuar com o Projeto de Desenvolvimento Nacional, com Ciro Gomes, Antônio Neto, Lupe, Alcione, todos vocês. E assim, torçam por mim aí, viu? Eu tô quase me mudando para São Paulo, que lá em São Paulo eu tô vendo que eu tenho um monte de votos, já tenho vários amigos, entendeu? Venha! Venha! Eu quero só te agradecer, eu já gostava muito de você, fico mais feliz ainda de te conhecer e ver que você é uma parlamentar que não virou as costas para o seu partido, para as mulheres que te elegeram, para a juventude, para os trabalhadores. Então, isso para nós não tem preço. Quero agradecer a participação de todos, ao Vinícius, da técnica. O Vinícius queria falar uma palavrinha, se ainda quer, Vinícius? Me sinto contemplado pelas companheiras aí e pelo meu presidente. Eu não quero ser feminista, não. Como é que é femista com você? Alcione. Oi. Eu só queria dar uma palavrinha final, agradecer demais a Juliana, Antônio Neto, a Bárbara,
todas as companheiras, Amanda, Neudes, enfim, Rogério, do PDT de Praia Grande, nossos companheiros aqui de Santos. Lembrando que quarta-feira que vem, às 19h30, nós teremos nosso próximo encontro, Jango, o discurso da Central do Brasil, com Christopher Goulart. Então, por favor, fica aí o convite, Jango, discurso da Central do Brasil, com Christopher Goulart, nas nossas redes, pelo Brasil inteiro, e o convite especial para os nossos militantes aqui da Baixada Santista. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada.